Xandão aqui pelo canal Foco Educacional, vai colocar para vocês várias dicas, vários toques aqui nesses dias de quarentena, né? Esse período que a gente está em casa estudando e se preparando ainda para as provas, né? Enem, que tem aí já algumas datas e tudo, e as coisas não vão parar depois, daqui para diante, com os estudos, a necessidade de estar se preparando para eles, as provas, né? Se tudo não vai parar e você também não parou. Então a gente está aqui com um tema bastante atual, né? Do momento, a epidemia, mas assim, não vou falar da epidemia, obviamente, você tem biólogos para falar sobre isso, médicos, vocês estão acompanhando. Mas acompanhando lá, e aqui um olho lá, outro aqui, né? E pensando nos seus preparos, seus preparativos para as provas, nos seus estudos, para você fazer as suas revisões, um tema muito importante, recorrente em prova é o quê? Climatologia, né? Muitas vezes baseado, inclusive, na previsão do tempo. Né? E o aluno às vezes não liga as duas coisas. Você vê previsão do tempo, já foi feita até uma pesquisa que eu brinco às vezes com isso. A maior parte das conversas entre pessoas que não se conhecem aqui em São Paulo começam comentando o tempo. Ah, choveu, não choveu, vai chover, tá frio, não tá. Isso é muito básico, usual, né? Mas as pessoas não conectam isso com as questões de prova, que sim, elas falam desse conteúdo, que é um conteúdo muito abordado nas aulas de geografia. A gente que dá aula de geografia tem aquele momento especial para falar sobre isso. E o aluno que estuda geografia, que está antenado, está se preparando, tem a sua compreensão, ou deveria ter, né? Deveria ter desses conteúdos. E quando vê essa previsão do tempo, ele deveria conectar as duas coisas. E o que isso tudo aí tem a ver, né? O que tem a ver com a pandemia, gente, né? Do coronavírus? Bom, se você pensar em pandemia, você está pensando em mundo inteiro. Se você pensar em mundo inteiro, óbvio, você compara com os outros países. A gente compara muito com os Estados Unidos, para não ficar viajando pelo mundo afora, vamos pensar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tendo seu pico de contágio agora na primavera. Mas o início do contágio foi no inverno. Foi ali que a coisa se alastrou, por causa do frio. Países temperados, os Estados Unidos, algumas regiões do centro-norte do país para cima, as temperaturas no inverno chegam a -10 ou abaixo disso, além disso. E daquele contágio todo a coisa se alastrou. Mas lá um país temperado do hemisfério norte. Eles estão na primavera, saíram agora do inverno. Né? Então começou o contágio deles no inverno. Assim como a Itália, todos esses países estão no hemisfério norte, Inglaterra, esses países que estão, a China, né? Com índices muito altos. O Brasil, hemisfério sul, a gente foi pego no final do verão. E ainda no final do verão começou a subir a curva dos contágios. Né? Pois bem, fez um calor, tem feito calor esses dias, mas a partir de ontem a gente já começou a sentir um frio. Está penetrando um pouco de ar frio aí pelo litoral, algumas frentes que vieram do sul, né? Já houve bastante chuvas frontais no Rio Grande do Sul semana passada. A gente está acompanhando e você tem que acompanhar a previsão do tempo para fazer o que eu falei. Conectar os conhecimentos e imaginar as provas. E não sei se você já percebeu, questão de prova monta-se justamente a partir da previsão do tempo. Ah, entrou uma frente fria, a temperatura estava tanto, caiu para tanto, e aí começou a chover, depois parou de chover, depois a temperatura caiu mais. O que é isso? Ah, massa polar atlântica, lembra dela? Pois é, a massa polar atlântica que entra com as frentes, e depois que a frente entra no ambiente, aquela chuva, aquele ar frio úmido, né, que se entra em contato com o ar quente instalado, provoca a chuva frontal. O ar frio entra por baixo do ar quente que está em ascensão, e nesse contato nós temos a condensação e a precipitação da parte úmida da massa. Né? É isso. Pois bem, todo esse processo vai aumentar a partir de agora, desse período que nós estamos do outono até o inverno. O inverno vai começar quando? Você lembra? Junho, né? Então, quando começa o verão no hemisfério norte, provavelmente lá eles vão estar num declínio mais forte da curva de contágios. E aqui, hein? Vai estar aumentando o frio, vai estar aumentando as aglomerações. Notícia de hoje é que já caiu o confinamento, as pessoas não estão ficando em casa, elas vão saindo para a rua.
Saindo para a rua, pegando ônibus, se amontoando em mercados, todo mundo com frio, vai começar a fechar e ficar cada vez mais próximo, uma tendência habitual. Você lembra do inverno passado? Pois é. E como é que estão os contágios de gripe comum, estou falando, e de outras coisas, outras doenças infecto-respiratórias, né, que acontecem nesse período habitualmente porque está frio e as pessoas ficam amontoadas. Então, é agora que vai começar a prova de fogo. A curva está subindo e Deus que nos livre, ela pode subir ainda muito mais. Por quê? Porque a tendência daqui um mês, os 2 próximos meses, 3 próximos meses, na verdade o inverno vai até quando? Até setembro, quando entra a primavera, a tendência é esfriar. Então, revise esses conteúdos, né? Você está aqui no Brasil meridional, então a gente pega São Paulo, Sudeste aqui, Sul do Mato Grosso do Sul e a região Sul. Essas regiões são a área preferencial de atuação dessas massas de ar polar no período de inverno. O resto do Brasil, o período do inverno é mais seca, do Brasil central, né? Então esse período de meio de ano é um período de estiagem. E também acontecem ali as doenças respiratórias, tem muita poeira no ar, baixíssima umidade relativa do ar, a tendência da umidade relativa do ar é cair e aumentar as partículas de suspensão, o que vai provocar mais reações respiratórias. A cada ano tem aumentado as doenças respiratórias e tem muita ligação também com doenças cardíacas, parece. Então tem uns quadros aí que estão sendo pesquisados, né, dentro da geografia médica, geografia da saúde, né? Os infectologistas todos têm que ser muito bons em geografia, e eles são, e eles sabem de tudo isso que a gente está falando, e é por isso que eles pedem para as pessoas ficarem em casa. É isso. Pense em tudo isso, revise os teus estudos, imaginando como é que eles podem perguntar isso numa prova. Eu acredito de uma dezena de formas diferentes que a gente vai ver desse ano para o ano que vem ainda. Estou falando de vestibular do ano que vem, pode me cobrar, que vai continuar caindo bastante coisa nesse sentido. É isso, pessoal. Fique com a gente e aguarde novos vídeos.